Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica. A aula de hoje é sobre dimensionamento de cabos elétricos. Vou apresentar nessa aula bem rápida para vocês quais são os critérios utilizados para dimensionamento de cabos elétricos e por que devemos utilizar esses critérios para que vocês possam dimensionar um cabo elétrico de forma adequada. Veja na sequência a nossa aula. Pessoal, conforme vocês viram no início, essa aula visa mostrar para vocês os dois critérios que nós temos de dimensionamento de cabos elétricos. Primeiro critério é o critério de capacidade de condução de corrente. Então, você deve escolher o cabo elétrico em função da capacidade de corrente. Essa corrente, ela deve ser calculada pela maior potência elétrica do circuito. A maior potência é a potência aparente. Se o sistema for um sistema trifásico, S é igual a S é a potência aparente, é igual a raiz de 3 VI. V é corrente, V tensão e I corrente. Raiz de 3 para o sistema trifásico. Se você for calcular a corrente para um sistema monofásico ou para um sistema bifásico, a potência aparente S é igual a V vezes I. Onde V vai ser 220 se fase neutro for 220, 127 se fase neutro for 127. Se for o sistema bifásico, aqui vai ser, o V vai ser ou 220 ou 380. Calculada essa corrente aqui, que a gente chama de corrente do circuito, vocês devem fazer uma correção dessa corrente. Por quê? Porque os cabos elétricos, eles são instalados dentro de eletrodutos. Então, nós devemos levar em conta os fatores de correção. Fator de correção de temperatura, FT, e fator de correção de agrupamento. Quanto mais circuitos agrupados você tem, menor é o fator de agrupamento. E aí a corrente que você vai escolher para dimensionar o cabo é a corrente IB, que é a corrente de projeto. É a corrente I que você calculou, dividido por esses fatores, fator de agrupamento e fator de temperatura. São fatores que você encontra na norma, tá ok? Então esse é o primeiro critério. E o segundo critério é conhecido como critério de queda de tensão. A gente admite, pela norma 5410, que a queda máxima de tensão para um circuito terminal é 4%. Para um circuito de distribuição, 2%. Mas eu escolho o cabo. Qual cabo que eu escolho? Eu escolho o cabo que atender aos dois critérios. Por que eu tenho que levar em conta o critério de queda de tensão? Vocês sabem que a tensão é a resistência do cabo vezes a corrente de projeto. Se vocês observarem aqui na segunda lei de Ohm, a resistência do cabo é a resistividade do cabo, do cobre, vezes o comprimento do cabo dividido por esse Szinho pequeno, que é a seção do cabo. Então, à medida que o comprimento aumenta, o que acontece com a resistência? A resistência aumenta. Se a resistência aumenta, a queda de tensão no cabo vai aumentar. E a gente tem que manter os limites de 4% de queda de tensão para circuitos terminais e 2% para circuitos de distribuição. Ok? Então, nós temos que atender a esses dois critérios. Daqui 2 aulas, sendo que a segunda aulinha, eu vou mostrar os fatores de correção. E a última aula, eu vou fazer um exemplo de dimensionamento de cabo. Então, sempre para dimensionar um cabo, eu tenho que atender simultaneamente capacidade de corrente e queda de tensão. Fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica.